Bom, como certamente você sabe, o Lula fez mais uma daquelas suas lives totalmente flopada, totalmente fracassada, ainda pior do que a outra, diga-se de passagem, naquele formato desgastado, aquela coisa antiquada, que não atrai nem mesmo o público da esquerda, que dirá gente de fora dessa bolha, não é? Mas dentre as tantas coisas que o Lula falou naquela live lá, novamente com a intermediação ali do Marcos Uchoa, né, o âncora da live ali, o host do Lula na live dele ali, dentre tantas coisas que ele falou, um monte de bobagem e tudo mais, uma frase acabou ficando marcada, né, que é aquela que circulou bastante nos meios sociais, inclusive, que foi mais ou menos assim: mulher quer casa para cuidar dos filhos, e acabou pegando um pouco mal. Foi interpretada como uma fala machista por algumas pessoas, outros disseram que ele estava um pouco descolado da realidade. Enfim, eu acredito que essa fala, no final das contas, aponta para uma outra questão que vale a pena a gente conversar, e eu gostaria de falar aqui hoje, que é mais uma coisa do aspecto conservador, que é uma vertente ideológica com a qual eu me identifico, a qual eu pertenço, né? E bem, não se esqueça, se inscreva no meu canal, curta este vídeo, e que se você quiser colaborar financeiramente comigo, você pode se tornar membro patrocinador aqui deste meu trabalho. Mas voltando à tal da fala aí do Lula, que a essa altura do campeonato aí já se tornou altamente polêmica. Justiça seja feita, ele não estava falando especificamente das mulheres, estava falando do público em geral, das pessoas pobres, dos trabalhadores, né? Esse é o contexto em que ele disse essa frase, tratando da questão da habitação, da questão da moradia, e ele disse basicamente que o que todo trabalhador quer é chegar em casa e ter ali o seu teto, né? Sua cama, o seu quarto, seu lugar para morar. E ele disse que isso é especialmente verdade em se tratando das mulheres, e aí ele falou, pronunciou aquela tal frase ali que já se tornou famigerada a essa altura do campeonato, né? Qual que é o grande ponto? Eu acredito, conforme eu disse, que ele falou nesse contexto aí, não especificando a questão das mulheres tendo filhos, nem um comentário aí que o pessoal considerou machista, por dizer que a mulher gosta mesmo é de ficar em casa cuidando dos filhos, o que é uma grande verdade, diga-se de passagem, mas isso é papo para outro vídeo. Quero falar especificamente dessa fala do Lula e o que ela representa no final das contas, porque sim, isso pode ser considerado um ato falho por parte do Molusco, e isso representa tanto a mentalidade do PT e desse partido que governa o país, infelizmente, atualmente, quanto a mentalidade daqueles que votam no PT, grande parte da população que mais uma vez acreditou no Lula. E o fato é que esse tipo de frase, esse tipo de comentário faz uma referência às mães solteiras, ou seja, aquelas mulheres que têm filhos sem serem casadas e criam esses filhos por conta própria, em muitos casos com grandes dificuldades financeiras, sem apoio do pai da criança e tudo mais. É um caso que nós conhecemos bem, uma situação que é bastante comum no Brasil, infelizmente, e o pior de tudo, tem se proliferado cada vez mais. E essa proliferação de mães solteiras na nossa sociedade, em muitos lugares no Brasil, isso já é praticamente a regra, especialmente em lugares mais pobres, com pessoas com um grau de instrução menor, inclusive, né? Isso aí é um grande problema, é uma coisa assim altamente prejudicial para essas pessoas, para as mulheres grávidas, adolescentes, jovens, meninas que ficam grávidas aí solteiras, não é? É um problema para as famílias dessas pessoas que precisam lidar com essa situação, é um grave problema para as crianças que nascem e crescem nessa situação, nessa realidade, e você pode ter certeza, as mães solteiras de hoje são filhas de mães solteiras no passado, grande parte delas, em alguns casos aí estamos falando da terceira geração já de mães solteiras, uma coisa assim que vem apenas se agravando, né? Então é um problema sim para os filhos que vão crescer nessa realidade, e é um problema muito grande para a nossa sociedade como um todo. Nenhuma sociedade se mantém firme, se mantém estável sem uma estrutura familiar sólida. E de fato não é possível você manter esse estilo de vida por muito tempo. Beleza, um caso de uma menina que ficou grávida aí do namorado, ou sei lá, de um ficante, de alguém com quem ela não tem um compromisso sério, de alguém que não vai querer ser o pai daquela criança e o marido dessa moça e dessa menina, aconteceria isso esporadicamente? Sempre aconteceu,
Essa é a grande verdade. Porém, a normalização disso hoje em dia só pode ser explicada pela ação do Estado. Eu já fiz muitos vídeos aqui no meu canal, em outros também, tratando desse tema de forma específica, como é o Estado que viabiliza essa condição, esse estilo de vida. Porque se não fosse o Estado, esse tipo de coisa, esse tipo de situação, esse tipo de prática não poderia prosperar. Essa é a grande verdade, porque ninguém consegue manter uma família desestruturada dessa forma, né? Como é que as mães vão cuidar dos seus filhos assim se elas não têm preocupação em compartilhar a vida com um homem trabalhador, honesto, que esteja com elas ali a todo momento e que esteja trabalhando junto para criar essas crianças aí, para formá-las como bons indivíduos, como pessoas também honestas, dignas. Não dá para você manter sucessivas gerações dessa forma. Uma hora, ou essa família aí vai ter que dar um jeito, tomar um rumo na sua vida, ou ela simplesmente vai acabar desaparecendo. E foi isso justamente, essa seleção social, por assim dizer, que criou a estrutura familiar que nós conhecemos, que era comum ou padrão até pouco tempo atrás, né? Diversos estilos de família com certeza foram tentados ao longo da história da sociedade, mas a família monoparental, pai, mãe e seus filhos ali ao redor, filhos numerosos, diga-se de passagem, é que se tornou a família vencedora, né? O modelo de família que se mostrou mais adequado para criar a civilização mais avançada de todas, que é a civilização ocidental, no final das contas, ao qual nós pertencemos, né? Então, estilos diferentes foram tentados com mais ou menos sucesso, até que nós chegássemos nesse padrão, que é um padrão justamente porque deu certo, porque sempre funcionou. Porém, hoje o Estado viabiliza esse estilo de vida porque ele concede uma série de benefícios para famílias desestruturadas. Muitos casos, inclusive casas que são dadas para essas pessoas aí gratuitamente mesmo. O Estado não cobra, entrega a casa para a pessoa viver ou para a pessoa ter, inclusive, e tudo mais. É um grande problema. Eu falei sobre isso no vídeo das casinhas lá de Campinas, que deu o que falar. Teve muita visualização aqui no canal. Obrigado a você que assistiu aquele vídeo lá. Já tratei desse tema da moradia e também um pouco da questão do assistencialismo estatal, né? Mas o fato é que isso viabiliza esse estilo de vida destrutivo, esse estilo de vida ruim, prejudicial para as pessoas e para a sociedade. O Estado banca essa história de mães solteiras, meninas que não têm responsabilidade e compromisso com o próprio corpo no final das contas. Não vem problema algum em engravidar de qualquer cara aí que não vai ter uma vida com elas, que não vai dividir a vida com elas no futuro, não vai participar da criação das crianças, porque elas são financiadas pelo Estado. Novamente, conforme eu falei no outro vídeo, é um valor miserável no final das contas que elas recebem a título de Bolsa Família ou então de outros benefícios estatais, cesta básica e tudo mais. Nenhum de nós ia conseguir viver bem com isso, ia se sentir feliz dependendo dessas coisas, mas muita gente acha que isso é suficiente e cada vez mais gente passa a pensar dessa forma e agir dessa forma. E aí o Estado acaba viciando essas pessoas na praga, na droga do assistencialismo, e elas não apenas vivem disso, como elas transformam a sua vida com base nesse estilo assistencialista. Elas passam a pautar as suas ações já pensando que o Estado irá socorrê-las se elas levarem um estilo de vida destrutivo e irresponsável, e é o que tem acontecido com cada vez mais frequência. Nada explica o fenômeno do aumento do número de mães solteiras no nosso país, em grande parte do Ocidente também, a não ser o fato de que o Estado banca essa história. Eu não estou falando aqui da mulher que tem um emprego, que tem uma carreira sólida, bem resolvida financeiramente e que decide ser mãe solo. Não estou falando desses casos que são muito específicos e raros ainda. Estou falando do caso generalizado de pessoas pobres, meninas pobres, que adotam, abraçam esse estilo de vida aí. Em muitos casos, justiça seja feita, elas não conhecem outro estilo de vida, porque, conforme eu falei, elas são filhas e netas de mães solteiras, elas cresceram, nasceram nesse meio, nesse ambiente aí. Mas o Estado vicia as famílias, então, no assistencialismo, e aí você corrói totalmente o tecido social. E aí fica a grande pergunta nessa história, né? Em quem você acha que esse público, essas mães solteiras, essas famílias degradadas, completamente desreguladas, dependentes do assistencialismo estatal,
votaram nas últimas eleições. Quem vocês acham que esse pessoal elegeu, né? Provavelmente não foi no Bolsonaro que eles votaram, e aí vem um grande ponto que é o ato falho do Lula lá na sua live fracassada. Sim, quando ele deixou escapar essa questão da mulher, não da família, não do marido e mulher, da mulher que quer uma casa para criar seus filhos, ele está também, de forma tácita pelo menos, falando do fenômeno das mães solteiras que dependem da ação estatal para ter um mínimo de dignidade ali, de subsistência para si e para seus filhos, muitas vezes vindos de pais diferentes, né? Muito comum isso também, mulheres que são mães solteiras e têm filhos 3, 4, cada um com um pai diferente. Tal é o grau de desregulação, de degeneração de sua própria vida. E aí fica mais uma pergunta: será que o Lula e a sua gangue, sua turma, querem mudar essa situação, querem resolver esse problema, querem tornar a nossa sociedade novamente mais regrada, as famílias mais bem estabelecidas, ou eles querem perpetuar esse cenário de degradação moral, degradação familiar, de dependência do assistencialismo estatal, que em última instância foi o que garantiu a nova eleição do Lula? É claro que eles querem perpetuar esse cenário terrível, catastrófico, porque isso vai garantir a sua permanência no poder, mas isso vai destruir o nosso país, vai destruir completamente as chances desse país prosperar, ser uma nação rica, uma nação desenvolvida, uma nação estável, porque tudo começa nas famílias. Então, se você destrói as famílias, se você as prejudica, se você cria um conjunto, um estado de coisas aí que vicia as pessoas e que dá incentivos errados para que famílias desestruturadas se estabeleçam, então você está destruindo, matando o futuro do país. Então a verdade precisa ser dita. Não é normal a maternidade solo, não é normal mães solteiras. Isso não é o padrão, isso não deve ser tido como algo comum, algo a ser comemorado, a ser louvado. Muito pelo contrário. A gravidez fora do casamento também não pode ser normalizada. Os filhos devem nascer dentro de um casamento para ser criados por pai e mãe. As crianças merecem isso, elas têm esse direito natural. O divórcio não deve ser visto com naturalidade, porque ele não é o caminho. O caminho é a entrega dos pais pelos filhos, e não o contrário, pais buscando sua própria felicidade, supostamente, às custas do bem-estar dos próprios filhos. Então não, nada disso é normal e precisamos falar a verdade. Esse comportamento familiar desestruturado, financiado pelo Estado, incentivado pelo Estado, está matando a nossa sociedade. Mas é isso que o Lula e o PT querem no final das contas. Porque matando a nossa sociedade, eles estarão fortalecendo o seu próprio poder, a sua própria estrutura maléfica de domínio e controle sobre a nossa sociedade.